Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que o Senhor lhe abençoe muito no dia de hoje, começando uma nova semana, que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra que nos fortalece e que nos ensina muito. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro do profeta Miqueias. Capítulo 4, eu quero ler do verso 11 ao 13 com vocês. Diz assim: Agora as muitas nações se reuniram contra vocês, dizendo que ela seja profanada. Vejamos a destruição de Sião. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não entendem seus planos. Essas nações sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas, como feixe de cereal na eira. Levante-se e esmague ó nações, ó bela Sião, pois eu lhes darei chifre de ferro e cascos de bronze, para que pisoteie muitas nações até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que eles roubaram, dedicará seus tesouros ao soberano de toda a terra. Glória a Deus. É impressionante como nós vemos que a mente do Senhor ela é altamente capacitada e muitas vezes não entendemos por que passamos por diversas situações. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o plano para dar paz e esperança para Deus, independente do que nós estivermos passando no momento, e eu falo independente mesmo, pode ser qualquer coisa, meu irmão, pode ser qualquer coisa, meu irmão. O plano final do Senhor é para dar um final que você espera, é o final que você tem pedido para Ele. Muitas vezes o Senhor Jesus perguntava para aqueles que eram alvos do seu milagre: o que queres que eu te faça? Bom, aqui é o profeta Miqueias que está trazendo. É verdade que ele começa uma mensagem de julgamento para Jerusalém e Samaria, os ricos, os líderes religiosos e entre outros que oprimiam o povo, e também ao povo que seguia e dava ouvidos a esse tipo de absurdo. Mas o Senhor, no final, ele concedia justamente amor, perdão, reconciliação e esperança ao povo que estava entristecido. O profeta Miqueias, ele pregou pós-exílio babilônico, e só isso já diz muito para nós, ou seja, era quando eles estavam retornando. Era como se nós estivéssemos saindo do deserto. Exílio e deserto tem praticamente os mesmos significados. O exílio ele significa, na etimologia da palavra, solidão. E o deserto é um lugar que o Senhor leva para que nós possamos ouvir a palavra. Eu falei sobre a etimologia da palavra medevar, que significa o lugar da palavra. Um lugar de muito silêncio, onde somos capazes de ouvir a voz do Senhor. E muito inóspito, que nós não queremos ficar lá por muito tempo e logo sair. Mas eu quero fazer algumas aplicações dessa passagem, a qual o Senhor trouxe ao meu coração hoje para nós. Vamos lá? Começa falando assim, ó: Agora muitas nações se reuniram contra você, dizendo que seja ela profanada. Eu falei sobre o santo e o profano, a profanação de Jesus e o pecado que ele faz. Mas aqui a grande questão é que ela vem como profano ao contrário de santo. Dos sinônimos de profano é mundo, é século, ou seja, secular. É tudo aquilo que não condiz com aquilo de Deus. E ele fala, vejamos a destruição de Sião. Sião fala justamente do monte santo do Senhor, o monte, ou seja, da vontade de Deus. No versículo 2 ele fala assim, gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte santo do Senhor, a casa de Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como deveremos viver e andaremos em seus caminhos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. E eles queriam justamente invadir aquele lugar, que era um lugar alto, fortificado. Por quê? Irmãos, eles estavam voltando do exílio babilônico, estavam enfraquecidos. Israel estava enfraquecido, os muros ainda destruídos, passando por reconstrução do templo. E quantas vezes somos nós assim, meus irmãos, enfraquecidos pelos longo tempo de solidão, pelo longo tempo de exílio, pelo longo tempo de deserto, pelo vale, pelas tempestades que vêm uma atrás da outra da vida, que nos enfraquecem. Enfraquece mesmo, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes nós chegamos ao ponto de exaustão. Eu estou falando porque eu vivi isso. Não estou falando da boca para fora. Eu sei como vocês se sentem. Acredite em mim quando eu falo como vocês se sentem, porque senti na pele. Porque senão eu creio que eu não teria, o Senhor nem me colocaria na posição aqui de ministrar a palavra para vocês, mas muitas vezes nós nos sentimos assim,
cansados, mas eu quero dizer para você, só se cansa quem vai à luta, só se cansa quem se coloca, sabe, quem se coloca para lutar com o Senhor. E é no momento de cansaço que nós devemos tomar uma decisão, se nós estamos do lado do Senhor ou se nós nos entregamos aos nossos inimigos, não é verdade? Bom, eu quero ler com vocês, começar fazendo algumas aplicações referente a isso, porque Paulo fala de um texto justamente porque ali os inimigos representam o profano e o Senhor representa o santo. E Paulo fala de um versículo que muitas pessoas usam justamente para definir sobre casais. Eu creio que é muito válido e pertinente para ler nesse momento. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Em algumas versões está falando para nós não nos prendermos. Lembrando que isso é uma atitude nossa, que nós não devemos nos fazer fazer dessa forma, nós nos colocar. O jugo fala justamente de uma ferramenta que prendia dois animais. Então o Paulo traz essa figura, essa analogia no sentido, por exemplo, de colocar um touro e um jumento. O touro vai fazer muito mais força que o jumento para trabalhar, para cumprir o propósito a qual eles foram colocados naquele jugo ali. Então ele está falando para nós não nos prendermos. E ele dá alguns sentidos aqui daquilo que ele está falando. Ele fala como pode. Primeiro ele fala com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira? Ele fala como pode a justiça ser parceira da maldade. Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo, o santo e o profano? Como alguém que crê pode se ligar ao que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templos de Deus vivo, como ele próprio disse. Paulo traz uma figura justamente disso, porque naquele momento a tentativa do inimigo era justamente que os israelitas se entregassem mais uma vez, voltando do exílio depois de um cativeiro babilônico de 70 anos, irmãos. Cansaço, desânimo, solidão, sem perspectiva de que Deus talvez pudesse ajudar. Bom, mas o Senhor é o nosso Deus, é nele que nós devemos colocar a nossa esperança até quando as coisas estão ruins, e não se entregar ao inimigo, não se entregar à profanação do nosso templo, irmãos. Sabe, nós devemos crer nas promessas do Senhor. No versículo 12 ele fala: mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem os seus planos. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas, como feixes de cereal. E naquela época, os inimigos eram muito fortes, eles vinham em grandes campanhas militares, devastando e juntando mais homens aos seus exércitos, assim fortalecendo cada vez mais os seus exércitos e as suas riquezas. E os israelitas, eles não tinham força nenhuma para combater. Mas o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está aqui falando justamente que naquela reunião ele oferecia o juízo, porque muitos que invadiram Jerusalém esqueceram que ela era a menina dos olhos dele, sem saber que Jerusalém, que os israelitas eles passaram pelo exílio, pelo julgamento do Senhor, sim. Estavam adorando outros ídolos, estavam entregando as suas crianças em sacrifício a Moloque, muitas outras aberrações eles faziam. Então o Senhor resolveu se afastar, porque o Senhor é santo. Mas mesmo assim, o Senhor, em todo o seu perdão, jamais se esqueceu. Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que tenho sobre ti. E as nações não sabiam. Os planos são de te dar paz e o final que vocês esperam. Paz e prosperidade e o final que vocês esperam. Isso está relatado em Jeremias 29, até mesmo antes desse cativeiro babilônico. E aqui nesse versículo 12 está falando que eles vinham justamente porque eles não entendiam. O que o Senhor está dizendo? Que usará justamente esse ataque do inimigo para nos favorecer, para atacar, para tecer o julgamento que foi dito também, porque eles esperavam que, como o Senhor abriu as portas, os próprios inimigos sabiam das histórias que os israelitas tinham, que o Senhor tinha entregado eles, que não haveria julgamento para eles. Mas sempre quem ataca a menina dos olhos, meu irmão de Deus, sempre quem ataca, minha irmã, as meninas dos olhos de Deus, e eu estou falando de você que aceitou Jesus Cristo em algum momento da sua vida como Senhor e Salvador da sua vida e colocou a sua esperança nele, sempre quando nós
colocamos a esperança nele, você pode ter certeza, o Senhor, ele não permanece calado. Logicamente, nós devemos fazer a nossa parte. Paulo fala em Romanos 14:12 que nós não devemos, a vingança pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor. E é importante nós sabermos disso, por quê? Para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Olha, como que nós fazemos isso? Irmão, independente, sabe, se você está voltando agora, qual o processo, o tempo do seu processo da caminhada, faça isso aqui, ó. Ele fala assim, ó. É o que ele manda nós fazer, é o que ele vai falar sobre as riquezas ali futuramente, mas ele fala aqui, ó, Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo que você faz, tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O ato de consagrar, meu irmão, é justamente deixar que o Senhor nos ensine o caminho em que nós devemos andar, a obediência, porque o caminho do Senhor às vezes não somos nossos. Nós perceberemos que ele reverterá o mal em bem ali na frente. Ele fala, ó, levante-se, esmague as nações, ó bela Sião, pois eu lhes darei chifre de ferro e cascos de bronze, para que pisoteiem muitas nações e despedaçá-las. Ele está falando aqui da figura do touro, que era o trabalhador, porque no versículo anterior ele falou que eles seriam batidas e pisadas como feixes de cereal. E era o touro que fazia isso no lagar. Então, essa ideia de colocar os chifres de ferro e os cascos de bronze é para fortalecer. Então, o Senhor está falando com alguém aqui que está se sentindo sem forças por causa do tempo de deserto. O Senhor está falando com alguma pessoa aqui que já se sente muito cansado, muito cansada, devido ao longo processo. Irmãos, como eu disse no começo, eu sei que muitas vezes nós chegamos à exaustão mesmo. A exaustão. E nesses momentos nós pensamos que não tem fim. Eu estou rindo de nervoso. Eu sei que não tem graça. Eu sei que a dor é grande. Acredite em mim. Eu sei que mas é necessário. Lá na frente, e acredite em mim, lá na frente vocês vão entender. A força da sua mente, do seu coração, ela multiplicará de um tanto que você não tem noção. Que tempestades pequenas já não farão mais efeito. Sabe por quê? Quando o nosso treinador nos treina no deserto, meu irmão, o inimigo, ele perde a força. Eu quero repetir isso. O inimigo, ele perde a força. E nós sabemos que nesse mundo aqui ninguém se contenta com pouco. Ninguém se contenta com pouco. Daqui a pouco nos vetam um vento. Sabe? Daqui a pouco nos vetam um vento e talvez este seja o motivo de tanto sufoco. Eram pessoas que eram ricas, eram os líderes religiosos e eram os inimigos, todos contra o povo de Israel. E ele estava falando que ele daria chifres de ferro. Paulo fala em Filipenses 4, versículo 11, ele fala, eu aprendi, e isso é um aprendizado, eu aprendi a estar contente tanto na humilhação como ser honrado, como ser humilhado, como ser honrado, na escassez como na fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você pode, irmão. Sabe, por isso que nós devemos nos prender ao jugo do Senhor. O Senhor fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos pelo diabo, porque eu vos aliviarei. Tome de mim, que sou manso e humilde, o meu jugo, pois o meu jugo é suave e leve. É suave e leve. E isso, irmão, é de forma ilimitada. Nós podemos ir quantas vezes nós quisermos. Depois que nós identificarmos que todas as vezes que os nossos sentimentos não baterem com aquilo que Deus tem para nós, nós aprenderemos a orar e andar em oração e em espírito o tempo inteiro. É maravilhoso, porque é ilimitado. Jorra, é a água viva que jorra sem parar do nosso ser, que nos fortalece, nos traz esperança e expectativa de dias melhores. E olha só como o Senhor termina. O Senhor fala assim, ó, você dedicará ao Senhor as riquezas que eles roubaram, dedicará os seus tesouros ao soberano de toda a terra. É impressionante isso, porque, como eu disse, ele fala, né? Ele fala em Isaías 41, versículo 11, que humilhados e envergonhados ficarão todos os seus inimigos. E eu li sobre consagrar tudo ao Senhor, e não só a parte das riquezas, mas era justamente porque aqueles inimigos, como eles conquistavam várias terras, passavam por várias cidades, eles iam pegando todos os despojos, ficavam muitíssimo ricos, e o Senhor ia usar aquilo para quê? Justamente para reconstruir Jerusalém, justamente para reconstruir. Então por isso ele atraiu o inimigo, porque ele sabia que e aquele dinheiro pertencia ao Senhor. Ele declara em Ageu 2:9, meu é o ouro, meu é a prata.
mas tinha sido conquistado, roubado pelo inimigo, e fala de uma restituição, mas fala de oferecer ao Senhor, dedicar. Por quê? Porque aqui no versículo 2 ele fala, ali ele ensinará como devemos viver, para que nós não venhamos cair nas mesmas armadilhas, meus irmãos, e andemos em caminhos errôneos novamente. Quero terminar com vocês com um versículo que está justamente em Isaías capítulo 45, 23. É esse o nosso Deus, e eu acho impressionante esse versículo, porque ele traz uma força daquilo que é a promessa em nossa vida, porque quando o Senhor vem a nós, ele não vem confiando na nossa força, ele sabe o quanto somos limitados, o quanto somos propensos a ceder, o quantas vezes teremos vontade de retroceder, quantas vezes teremos vontade de parar. Isso tudo faz parte do chamado, isso tudo faz parte de aprender a se viver no Espírito e acreditar que o Senhor tem dias melhores para nós. Isso tudo faz parte de um plano maravilhoso traçado na eternidade, mas que muitas vezes duvidamos, porque os fatos não condizem com aquilo que foi prometido. Não parece suave e leve, pelo contrário, parece muito pesado, parece muito injusto e parece muito humilhante. Mas o Senhor fala em Isaías 45, versículo 23, ele diz, jurei pelo meu próprio nome. Eu vou repetir isso, jurei pelo meu próprio nome. Disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. Eu ando engolindo as letrinhas, mas não se preocupe com isso não, meu irmão. O que ele está falando é que tudo que foi se declarado se cumprirá. Não porque nós não acreditamos ou porque em determinado momento nós fraquejamos. A grande questão da nossa fé é se aquilo que nós cremos vai ser sacado por nós no devido tempo. A fé é isso, é como se fosse um cartãozinho de banco que você vai lá e pega aquilo no determinado tempo, mas tem a caminhada até o banco. Então o Senhor vai cumprir a palavra dele. Basta nós utilizarmos dos recursos dele e continuarmos firmes na caminhada, porque ele jurou por um nome muito maior quando ele te fez uma promessa. Ele jurou pelo próprio nome dele. E você está vindo em nome de Jesus. Eu quero repetir, você luta no exército no mesmo exército que os anjos celestes lutam, é no exército do céu, irmão. Então é pelo nome dele. Então continue, vai rastejando, sabe? Fica firme, mesmo que esteja rastejando e fraco, mesmo que esteja, sabe, às vezes sangrando, às vezes muito cansado e não querendo. Espere em silêncio, pare um pouco, descanse, continue, ande um passo de cada vez. Não importa como você vá, só continua, só fica firme. O Senhor me prometeu, então Ele vai cumprir. E tudo que foi declarado se cumprirá na tua vida, meu irmão. É isso que o Senhor quer trazer para nós hoje. Lembrando que nós devemos ficar do lado do que é santo e não do profano. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre esteja com vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.